Questão 15 do Enem 2021, segunda aplicação. Além da função poética, predomina no poema a função metalinguística, evidenciada em quê? Bom, aqui uma questão clara sobre funções da linguagem. Então nós vamos ter aqui o poema da poeta mineira Ana Caetano. Nós temos no poema, o Enem já nos diz de antemão que tem a função a função poética, ok, porque isso o enunciado já afirma, mas também diz o quê? Que tem outra função presente, que é a metalinguística. E pergunta como é que nós evidenciamos a função metalinguística. Então vamos ao poema. Qual é a matéria do poema? A folha do tempo com suas unhas e algemas? Qual é a semente do poema? A fornalha da alma com seus divinos dilemas? Qual a paisagem do poema? A selva da língua com suas feras e fonemas? Qual o destino do poema? O poço da página com suas pedras e gemas? Qual o sentido do poema? O sol da semântica com suas sombras pequenas? Qual a pátria do poema? O caos da vida e a vida apenas? Bom, então reparem que o eu lírico aqui ele faz uma pergunta, responde com uma outra pergunta, quase como se estivesse perguntando para nós, leitores, se é isso mesmo, né? E a pergunta é sobre o quê? Sobre o poema. Então essa questão de pergunta e possível resposta sobre o poema, ou seja, o código pelo código aqui, faz ter esse traço metalinguístico. Então voltemos aqui ao enunciado. Além da função poética, predomina no poema a função metalinguística, evidenciada pelo uso de repetidas perguntas retóricas, incorreta porque não é pelo uso repetido de perguntas retóricas, porque não são perguntas que fazem o poema ser metalinguístico. B, pelas dúvidas que inquietam o eu lírico, não é por um texto inserir dúvidas que faz dele um texto metalinguístico, né? Incorreta também. Pelos usos que se fazem das figuras de linguagem, também não é porque um poema, um texto usa figuras de linguagem que ele vai ser caracterizado pela questão metalinguística, incorreta. Pelo fato de o poema falar de si mesmo como linguagem. Exatamente o que é a metalinguagem, quando o código se volta para o próprio código, o poema falando de si próprio, de sua matéria, de sua semente, seu sentido, correta aqui a D. Pela prevalência do sentido poético como inquietação existencial. Bom, no enunciado já dizia que tinha função poética pela questão, né, até que a gente vê escolhas lexicais e tudo mais, mas não é por prevalecer o sentido poético que o poema se torna metalinguístico, né? Incorreta, gabarito aqui D.